Olha, quando a gente pensa na Reforma Protestante, a primeira imagem que vem à mente é religião, certo? Mas a verdade é que foi muito, mas muito mais do que isso. Foi um verdadeiro terremoto que sacudiu as bases da civilização ocidental. E os tremores, acredite, a gente sente até hoje, na política, na cultura, em como a nossa sociedade se organiza. E a grande pergunta que guia a nossa conversa é exatamente essa. Como é que um único homem, um monge atormentado por suas próprias dúvidas de fé, conseguiu, quase sem querer, incendiar um continente inteiro e dar o pontapé inicial para a era moderna? Parece roteiro de filme, né? Para a gente entender essa história, precisamos voltar no tempo. Então, vamos mergulhar na Europa do comecinho do século XVI. E olha, esquece qualquer imagem de um lugar pacífico, tá? A Europa daquela época era um verdadeiro barril de pólvora prestes a explodir. E bem no centro dessa tensão toda, a Igreja Católica enfrentava uma crise de legitimidade gigantesca. A insatisfação era geral, gente. Pensa só. A igreja vendia indulgências, que era basicamente um pague aqui e tenha seus pecados perdoados. Surreal, né? E não parava aí. Tinha venda de cargos importantes, nepotismo, que é o favorecimento de parentes. Enquanto a alta cúpula da igreja vivia num luxo absurdo, muitos padres por aí eram despreparados, mal sabiam o básico. O povo se sentia completamente abandonado espiritualmente. E ao mesmo tempo em que essa crise religiosa acontecia, uma outra revolução, dessa vez intelectual, estava a todo vapor: o Renascimento. O monismo começou a valorizar o indivíduo, a razão, e surgiu aquela ideia de voltar às fontes. Isso foi fundamental, porque incentivou muita gente a querer ler a Bíblia com os próprios olhos, sem depender só do que a igreja dizia que estava escrito ali. E aí entra na história o elemento que mudou o jogo completamente: a tecnologia. Pensa no impacto que a internet teve no nosso tempo. A invenção da prensa de tipos móveis por Johannes Gutenberg, lá por 1450, teve um efeito parecido. De repente, ficou muito mais barato e rápido imprimir livros e panfletos. Isso quebrou o monopólio da informação que a igreja tinha, e as novas ideias, as ideias reformistas, começaram a se espalhar numa velocidade nunca antes vista. Foi como jogar gasolina no fogo. O cenário então estava todo montado, faltava só a faísca. E essa faísca veio de um lugar um tanto inesperado, um monge alemão chamado Martinho Lutero. O mais curioso é que ele não se via como um revolucionário. Pelo contrário, era um homem super devoto, cuja crise de fé pessoal acabou se tornando o estopim de tudo. Tenta imaginar a angústia desse homem. Lutero era obcecado com a ideia de ser salvo. Ele fazia de tudo, jejuava, orava, se penitenciava, mas nada trazia paz. Quanto mais ele tentava ser bom, mais ele sentia o peso dos seus pecados. Era um tormento. Até que um dia, estudando a fundo as Escrituras, ele teve uma epifania, uma verdadeira revelação. A salvação não era algo que se conquistava por esforço. Era um presente de Deus, dado de graça, recebido simplesmente pela fé. 95. Esse número mudou a história do mundo. Ele representa as 95 teses, que eram basicamente 95 pontos de debate que Lutero escreveu para contestar a venda das indulgências. A tradição conta que em 31 de outubro de 1517, ele foi lá e pregou esse documento na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Esse ato se tornou o símbolo do início da Reforma. Mas o que realmente tirou Lutero do sério foi a campanha agressiva de venda de indulgências de um frei chamado Johann Tetzel. Ele usava um slogan que era mais ou menos assim: assim que a moeda no cofre cai, a alma do purgatório sai. Dá para acreditar? Prometer a salvação de um parente querido em troca de dinheiro? Aquilo foi a gota d'água. Para Lutero, era uma exploração grotesca e cruel da fé das pessoas. E o confronto ficou inevitável. 4 anos depois, em 1521, Lutero foi convocado a se apresentar diante do imperador na Dieta de Worms. A ordem era clara: negue tudo o que você escreveu. E a resposta dele entrou para a história. Ele se recusou, dizendo que sua consciência estava presa à palavra de Deus. Foi nesse momento, com essa frase, que um debate teológico se transformou numa rebelião aberta. Não tinha mais como voltar atrás. Então, o que começou como o protesto de um homem só, rapidamente ganhou corpo e se tornou um movimento com uma base teológica muito clara. E para a gente entender a força desse movimento, a gente precisa olhar para 5 ideias centrais, que são basicamente a espinha dorsal da Reforma. E o que é genial aqui, gente, é como esses 5 princípios, conhecidos como os 5 solas, foram desmantelando um por um a estrutura da igreja medieval. Sola Scriptura colocava a Bíblia acima da autoridade do Papa.
Sola fide e sola gratia simplesmente eliminavam a necessidade de indulgências ou de boas obras para ser salvo. Solus Christus dizia que Jesus era o único mediador, tirando o poder exclusivo dos padres. E soli Deo Glória redirecionava o propósito da vida para Deus e não para a instituição da Igreja. Foi uma demolição teológica ponto por ponto. E claro, uma ideia tão poderosa não ia ficar contida na Alemanha, né? As ideias da reforma se espalharam como um incêndio pela Europa, ganharam novos líderes, novas interpretações e provocaram uma reação duríssima da Igreja Católica. O resultado foi um continente fraturado. É importante lembrar que não foi só Lutero. Na Suíça, por exemplo, apareceu o Rico Zwinglio, que em Zurique fez uma reforma ainda mais radical. E depois, em Genebra, veio João Calvino, que se tornou o grande teólogo, o grande organizador do movimento. Ele transformou Genebra numa espécie de capital protestante, de onde suas ideias se espalharam para o mundo todo. Essa tabela aqui mostra, de forma bem clara, o tamanho do abismo que se abriu. Autoridade? Só a Bíblia para os protestantes. Bíblia mais a tradição da Igreja para os católicos. Salvação, só pela fé de um lado, fé mais boas obras do outro. Sacramentos, 2 contra 7. Essas não eram diferenças pequenas, eram fraturas profundas que dividiram a cristandade ocidental de uma forma que nunca mais foi a mesma. E o que Roma fez diante disso tudo? Bom, a Igreja Católica não ficou parada de jeito nenhum. Ela lançou um movimento enorme e muito vigoroso, tanto para promover uma reforma interna, quanto para combater o avanço do protestantismo. Esse movimento ficou conhecido como a Contra-Reforma. E a Contra-Reforma veio com um arsenal pesado. Teve o Concílio de Trento, uma mega reunião que durou quase 20 anos para reafirmar as doutrinas católicas. Foi criada a Ordem dos Jesuítas, que se tornou uma verdadeira tropa de elite focada em educação e missões. E, claro, a Igreja usou ferramentas de repressão, como a Inquisição e o Índex de Livros Proibidos, para suprimir qualquer voz discordante. Ok, a gente pode pensar, tudo bem, isso aconteceu há 500 anos. O que isso tem a ver comigo hoje? E a resposta é absolutamente tudo. O legado da reforma está por toda parte, muitas vezes de maneiras que a gente nem percebe. Vamos pensar um pouco. A necessidade de cada um ler a Bíblia por si só deu um impulso gigante para a alfabetização em massa. A ênfase na consciência individual é a semente das nossas liberdades modernas. A ideia de que todo trabalho dignifica e pode ser uma vocação divina ajudou a moldar o que ficou conhecido como a ética protestante do trabalho, peça-chave do capitalismo. E, ao enfraquecer o poder do Papa sobre todos, a reforma fortaleceu os reis e acelerou a formação dos países como a gente conhece hoje. O impacto é imenso. Para fechar, a reforma nos deixou um princípio muito poderoso, Ecclesia Reformata Semper Reformanda, que significa a Igreja Reformada sempre se reformando. A ideia é que a busca por melhora, por correção de rumos, é contínua. E isso nos joga uma pergunta direto no colo, né? Olhando para o nosso mundo, para as nossas instituições, para a nossa sociedade e até para nós mesmos. O que é que hoje clama por reforma? Fica aí uma reflexão bem poderosa para a gente terminar.